Bom dia a todos que estão nos assistindo, boa tarde para quem está em outros países ou está assistindo em outro horário. A gente está partindo para as últimas aulas do O Ipanema 2021. Hoje a gente vai falar sobre fotografia e arte. A gente tem como convidada a Raquel Brusti, que é uma amiga querida que está aqui com a gente hoje, que é fotógrafa, artista visual. Agora também está curadora, então ela pode contar um pouquinho mais sobre isso. Utiliza a fotografia como parte de seus processos criativos. A sua série mais conhecida é o Projeto Giganto, que ela vai contar um pouquinho hoje. Inclusive, convido todos para seguirem o Projeto Giganto no Instagram, né? Onde ela apresenta fotografias em grandes dimensões e coloca na cidade. A Raquel também vai falar sobre o registro da fotografia como uma importância para as obras efêmeras na rua, né? Então, como que a gente registra as nossas artes, né, da arte pública, para ficar registrada realmente, imortalizada dentro das nossas redes, né? Então, Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, pelo teu tempo. Eu te deixo a palavra, a aula é tua. Obrigada, Má. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Esse projeto é incrível, parabéns para o Instagrafite. Eu acho que é muito necessário aí incentivar, habilitar, dar instrumentação para que mais artistas mulheres ocupem as ruas, ocupem a cidade. A gente está precisando desse afeto, desse alento. E num mercado tão dominado por homens, né? Então a gente está aqui para trazer aí uma arte feminina mais, não sei, mais sutil, mais conectada com o nosso sagrado. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pela atenção de todo mundo. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com o Giganto, que já tem aí 13 anos de trajetória. E vou também dividir um pouco algumas dicas com vocês que eu acho bem importante para todas vocês conseguirem fotografar, registrar os trabalhos que estão nas ruas. São dicas, né? Não é um curso de fotografia, mas são coisas que eu fui percebendo no decorrer dessa década aí, de como registrar as obras e como é importante ter esse registro. Afinal, é o que fica, é o que permanece, né? Para a gente, e o que pode também levar a gente para outros lugares, né? Às vezes alguém que não está aqui, não está na sua cidade, pode ver a sua obra. Então, sentir também todo esse entorno, tudo que a rua traz, né? A vida que tem ali em volta da obra. Eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês e vou ir falando junto. Bom, eu faço o Giganto, né? Como eu já falei para vocês. E eu pensei em estruturar a apresentação, a aula, que na verdade pode ser um diálogo também, estou super aberta, vocês podem me interromper a hora que for. Eu vou pegar uma primeira aqui, porque eu estou com a palavra, então eu vou seguir falando, mas vocês podem me perguntar coisas pontuais, não tem problema. Eu também reservei um período para a gente ter esse espaço de troca e diálogo no final, mas se tiver alguma coisa, pode interromper, não tem problema. Mas eu pensei em falar sobre o Giganto, aí dar algumas dicas sobre o registro das obras, como ela pode ecoar aí para toda a eternidade, como a gente pode fazer, como se preocupar também, que eu acho que muita preocupação do artista é estar na rua, fazer o trabalho, e às vezes ele esquece. Eu muitas vezes já fiz isso, já passei por isso, e me dói na alma que tem vários trabalhos que eu não tenho um registro. Vários não, mas alguns trabalhos que eu não tenho um registro eficiente, assim. Aí queria dividir com vocês algumas artistas, coisas que me inspiraram, um pouco da minha trajetória, assim, também como é que eu fui ali parar, quem me despertou, assim, para esse caminho. E daí depois um espaço de diálogo para vocês tirarem suas dúvidas diversas, tá? Bom, gente, eu faço o Giganto, ele é um projeto de instalação com fotografia hiperdimensionada.
Eu trabalho normalmente com retratos, eu venho trabalhando com retratos a minha vida inteira, assim, tenho muito interesse por antropologia visual, por contar histórias. Eu sou formada em jornalismo, comunicação social, fui para o jornalismo justamente pela vontade que eu tinha de contar histórias, de a curiosidade, de saber o que aquela pessoa está sentindo, está pensando, por que ela chegou ali naquela trajetória de vida. Então, me interessa muito, eu tenho muita curiosidade. Então, eu sou formada em jornalismo, vim para São Paulo em 2006 para trabalhar na Editora Abril. Trabalhava basicamente com retratos nas revistas. E em 2008, eu comecei a criar o Giganto. Inscrevi ele num PROAC, num edital, com a ajuda de um amigo. E aí comecei a fazer as instalações em 2009. Nessa primeira etapa do projeto Giganto, eu fazia deslocamentos de imagens. Então, eu pegava imagens do meu arquivo, que eu tinha bastante, porque eu trabalho também com um documentário, sou diretora de fotografia, e então eu estava indo muito para a Amazônia fazer documentário, então eu tinha esses retratos de indígenas, e uma coisa que me marcou muito foi que uma vez um casal de indígenas teve que voltar com a gente da floresta para São Paulo para fazer uma cirurgia mais complexa. E eu era voluntária de uma ONG, tá, que se chama Expedicionários da Saúde, que leva atendimento cirúrgico para comunidades geograficamente isoladas da Amazônia. Então, a gente teve que trazer esse casal de indígenas e a reação deles ao chegar na cidade foi muito impactante para mim. Então, as perguntas, né, que eles faziam, assim, a gente passou por Manaus, passou pelo Teatro de Manaus, eles, mas o que é um teatro? Então, assim, a gente tinha que ir explicando coisinhas assim, não, mas quanto tempo de Rio é de Campinas para São Paulo? Porque sempre dizem em Campinas. Não, a gente não vai de Rio, a gente vai de carro. A gente matou os rios. Então, explicar tudo isso. Então, eu ficava imaginando, assim, como seria essa chegada deles, né? Então, eu comecei a inserir esses retratos de outras pessoas. Opa, avancei demais. Na cidade. Então, nesse primeiro momento, foram 20 instalações. Eu utilizei também as janelas das pessoas no entorno do elevado do Minhocão, porque também era um lugar que sempre me chamou muito a atenção, assim. Então, procurava lugares bem esquecidos da cidade, assim, o Minhocão, o Largo da Batata, aqui era a antiga Praça Roosevelt, que foi logo depois foi demolida. Então, lugares que eu achava que eu comecei a fotografar especificamente para o local com as pessoas do entorno. E aí foi um grande turning point assim do trabalho. Esse é o seu Aparecida Inocência, que aparece ali em cima. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa reagir a se encontrar na própria imagem. E isso foi muito emocionante para mim. E desde então eu quis isso, assim. Quis trazer, aproximar o público da obra. Até porque no momento que eu comecei a fazer as janelas, que já foi no final do período ali da demanda que eu tinha que cumprir para o edital, eu comecei a entrar na casa das pessoas, comecei a conversar com elas, comecei a me sentir muito mais ativa, muito mais ainda do que só o impacto de colocar a obra na rua e receber essas reações ali na hora. Então, também comecei a perceber que a cidade, as pessoas, elas eram muito carentes de participar ativamente da cultura e de se sentir parte. Acho que São Paulo, né, principalmente, é uma cidade que as pessoas não têm tempo para nada e todo mundo anda muito blindado e às vezes míope até. Então ninguém se encara muito, ninguém se olha muito, todo mundo está preocupado mais em se proteger, parece. Então o Giganto vem aí nessa vontade de despertar o olhar para o outro, despertar um olhar com empatia para o outro, que eu acho que a gente pode ignorar, né, o porteiro, a pessoa da padaria, o cobrador do ônibus, a gente pode ignorar muito, mas a gente não tem como ignorar um retrato de 7 metros de altura, 8, 10, 12. Então, aí fica um momento de ver e ser visto, talvez, que eu acho que é uma das grandes carências, assim, que a gente tem.
Essa obra aqui foi no Sesc... Ah, gente, misturei aqui, mas tá. Essa foi no Belenzinho, e tinha essa questão que essa obra ela só poderia ser vista nesse ponto de vista. Se você se desloca um pouco, ela na escadaria aqui ela consegue ver melhor. Se você desloca um pouco, você perde o ângulo de visão e a imagem ela fica desmanchada, assim. Então, foi um dos gigantes mais legais, assim. Esse da senhora ali embaixo demorou 24 horas para ser colado, foi uma loucura. Então, a gente vai descobrindo também no percurso aí quais são as dificuldades técnicas que a gente vai enfrentar e vai descobrindo também e aperfeiçoando a técnica da colagem. A minha apresentação travou. Vou sair e vou voltar. Vamos ver. Sem problemas. Raquel, enquanto tu faz isso, as meninas estão curiosas aqui. Qual que é o tipo de impressão que você faz para imprimir desse tamanho? Então, na verdade, qualquer impressão que não seja jato de tinta, com tinta à base d'água, porque a cola é a base d'água. Então, se você colocar uma cola à base d'água, ou depois ela molhar, vai borrar. Então, tem que ser tinta à base de solvente, impressão digital, alguma outra coisa. Tem que olhar nas gráficas e entender, assim. Tem 1000 possibilidades de fazer cartaz, lambe-lambe, não tem nada específico, assim. Só isso, de não fazer jato de tinta e o mais fino possível, porque... Eu já tive experiência de colar num papel numa gramatura maior, eu acho que era 180. Normalmente eu utilizo 90, já é bem grossinho, tá? E foi horrível de colar, não consegue fixar muito na parede. Então... A gente travou totalmente. Se você encerrar a apresentação e voltar, não rola? Eu acho que foi o Keynote que travou, porque eu não consigo nem sair. Não consigo navegar. Tentar, de repente, fechar o Keynote forçado. Vou forçar aqui. Só que eu não tô vendo nem meu mouse, que coisa estranha. É só porque a gente tá ao vivo, né? É sempre Pagando assim. vale. Se fosse editado... Sempre assim. Eu vou ter que desligar meu computador, mas eu acho. Tá bom, sai e volta, não tem problema. Agora ele andou. Agora foi. Tá bom. Que bom. A deusa da internet está conosco. Pregando umas peças, né? Ó, a Ceci está perguntando, a impressão sai em qual tamanho máximo? E qual é o papel que geralmente você aprendeu a usar, que é o melhor? Eu uso papel sulfite normal, gramatura, e aí a largura da boca vai depender da impressora. Eu normalmente faço folhas pequenas, eu não faço folhas muito grandes, porque eu gosto de pegar ela assim, então um espaço de 1 metro e aplicar. Mas tem gente que faz em rolo, vai embora, assim. Eu não gosto, eu prefiro ir encaixando. Daí eu vou corrigindo, assim. Mas, claro, eu já vi, sei lá, intervenções muito maiores, lineares, daí a pessoa faz em rolo e vai. Eu fiz em rolo, mas eu não consegui, daí o segundo rolo eu tive dificuldade de encaixar uma parte ou outra, assim. Mais ou menos por aí. Mais alguma pergunta, não? Por enquanto, não. Tá. Vocês podem ir perguntando, não tem problema. Esse foi em Paraty em Foco, foi com umas senhoras de Paraty, então aqui tem uma preocupação também em registrar um pouco do entorno, registrar com outras técnicas, né? Então a fotografia... meu primeiro gigante foi de fotografia analógica, eu comecei a fotografar com fotografia analógica. Então, para mim, fotografia e suporte são muito conectados, a fotografia não podia nem ser vista se ela não fosse em um suporte.
Então, sempre foi uma preocupação para mim, né, qual o papel, como eu iria apresentar essa obra. E o Giganto, justamente, aqui é um festival de fotografia, né, e eu me sentia um pouco limitada com a fotografia tradicional, dentro da moldura, asséptica, sem poder tocar, sem ter uma relação direta, queria uma fotografia mais expandida e que tivesse uma relação mais direta, assim, entre público e obra, que o público não ficasse tão passivo. Essa vez no Paraty em Foco foi muito legal, porque era um festival de fotografia, então eu vi como a intervenção urbana ela pode ser replicada e pode ter outra leitura e outros olhares e coisas que eu nem tinha visto, que esses fotógrafos captaram, então foi muito legal ver também depois como os desdobramentos dessa obra, né? Como esse estímulo a partir de uma fotografia, gera outras fotografias, e ad eterno, sim. Essa foi uma exposição que eu fiz no Sesc maior e mais extenso, gigante de todos, e a pesquisa de campo, que é uma coisa muito legal também do projeto. Eu faço sempre uma pesquisa de campo e encontrar esses personagens, assim. Eu tenho normalmente um tema e a partir esse tema vai me guiando aí nas buscas, mas eu delimito também um local ou um grupo específico que eu vou fazer essa pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo eu fiz dentro da piscina do Sesc Santana. Então eu ia nas aulas e com uma câmera à prova d'água e ficava abordando as pessoas, conversando. E fluiu muito bem, né? Porque ali na água as pessoas já estão, né, mais leves, mais emocional, assim, já fica mais aflorado. E foi muito intenso, assim, encontros muito fortes, assim. E foi muito desafiador esse Giganto, porque ele tinha toda a parte de trás do Sesc Santana e dobrava em uma quadra inteira da X9, que é uma quadra de escola de samba que tem ali do lado. Muito grande. E lá é bem legal, gente. O Sesc Santana sempre tem esse muro, sempre tem arte lá. Vale a pena dar uma pesquisada, ver quem é o programador que está fazendo lá, porque é um super espaço. Assim. Esse foi um Gigante bem diferente, não foi em São Paulo, chamou Matéria e Memória. E eu fiz com um processo criativo, foram 5 cidades que eu fui fotografar, e depois a exposição foi no Sesc Bertioga, que é um grande Sesc que tem no litoral, que recebe as pessoas, então tem várias casinhas, assim, uma aldeia dos sonhos, assim. O Sesc muitas portas, me deu muitas oportunidades, assim. Tem alguns festivais de fotografia, algumas coisas que eu estou meio passando aqui, são 13 anos, então estou fazendo assim um galope, assim, mini flashback. E então foi muito legal, porque o processo dessas fotos, eu peguei as fotografias antigas das pessoas, escaneei, projetei e fiz elas integrarem nessas fotos de novo, refotografei, e aí depois exibi nesse lugar, e muitas vezes fotografei elas na frente da imagem de novo. Então é a foto da foto da foto, assim. Foram 15 dias de colagem, foi muito intenso. E nessas cidades a gente fazia tipo um workshop, assim. As pessoas eram convidadas, elas levavam essas fotos, enfim, tinha toda uma dinâmica que a gente criou. Tudo foi fotografado dentro de cada unidade do Sesc. Sesc Campinas, Ribeirão, aí foi pelo interior de São Paulo, assim. E eu estava acabando esse projeto quando me convidaram para fazer uma participação no fotoespanha.br, que o Sesc estava trazendo para São Paulo. E aí me convidaram para fazer uma exposição no Minhocão, que eu acho que foi um grande... foi quando o projeto ele ficou mais conhecido, assim, porque eu vinha fazendo no festival de fotografia aqui, num Sesc mais afastado e tal, e aí foi para o centro, e foi quando reverberou muito, assim, na cidade.
Esse gigante especificamente eu fiz com pessoas que habitavam ali a região, então são pessoas do entorno, moradores, trabalhadores, pessoas que trabalhavam à noite, pessoas que habitavam os prédios, pessoas que habitam embaixo do elevado. Então, eu peguei esses 4 pontos cardeais aí do Minhocão, que ele divide centro-bairro, o que está em cima e o que está embaixo. Tentei diluir essa fronteira e apresentar esses personagens, assim, todos enquadrados da mesma forma, sem muito de revelar qual era o grupo que eles eram, que eles né, participam, enfim, e tentar assim trazer o rosto mesmo como possível de ser contemplado, e enfim, as marcas, tudo isso que é bem relevante, bem importante para mim. Então, essa é a Gisele, ela é uma mulher trans profissional da noite. Foi minha Mona Lisa. Eu acho que as janelinhas ficam bem em cima da foto, mas eu acho bem impressionante essa foto, esse olhar dela, assim. A Carrie. Eu comecei a fotografar em diferentes luzes também. Enfim, tem toda essa questão do barulho, o ruído do minhocão. Então, eu fiz um vídeo bem completo disso tudo, do entorno. Registrei muitas obras, porque ali é um lugar muito vivo, muito pulsante. Não sabia quanto tempo iam ficar expostas. E foram, assim, uma sequência de 15 retratos, num sentido só da avenida. Alguma pergunta até aqui? Não? Tá, então eu sigo. E esse foi um gigante que replicou muito, assim, eu vi muita gente repostar, saiu muito nas mídias também, até Jornal Nacional, foi uma coisa meio impactante, assim. Eu lembro de fazer e já começar a mídia em cima, assim, eu tinha que meio que me preparar para uma entrevista e logo depois outro canal, então eu trocava de roupa, assim, era uma coisa, foi bem louco, assim, o jeito que a cidade recebeu essa obra, assim. Acho que o Minhocão é um lugar muito carente ali, e fazia muito tempo, anos e anos, eu acho que na década de 70 um artista ocupou todas as pilastras do Minhocão com uma obra geométrica abstrata, eu esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, e ali num lugar tão questionável, né, polêmico, assim, de arquitetura, então acho que a gente pega esse lugar que é agressivo visualmente para as pessoas, ruidoso, poluído, e dá uma nova vida, assim. Eu brinco que a gente mudou a luz ali do elevado sem trocar nenhuma lâmpada, assim, deu uma iluminada no lugar. E foi muito lindo também ver o movimento das pessoas que iam visitar o elevado como galeria, assim. Pessoas que iam passear ali, gente que normalmente iria evitar esse percurso, enfim. Então tem essa questão da transformação da cidade, de se apropriar da cidade, que eu acho bem importante, como a arte ela consegue, enfim, transformar o espaço, reabilitar o espaço e trazer uma nova dinâmica entre os moradores. Isso foi em Campinas, ainda foi uma repescagem, foi uma das primeiras vezes que eu usei, únicas vezes que eu usei uma obra que eu já tinha. Foi foi um workshop, então o workshop era mais sobre a colagem e tal, e no fim foi super desafiador, porque era um teto inclinado, assim, foi muito desafiador. Então, eu gosto dessa foto que tem uma perspectiva legal, assim, a gente vai falar disso depois na parte das dicas, assim, né, de como fotografar a obra, qual o melhor ponto de vista para ver ela. E nesse caso era de cima. Foi em Belo Horizonte também, foi através de um festival de fotografia, um workshop, então
Eu tenho feito esses workshops, que é bem legal, porque a gente constrói todo o processo juntos, assim, e também a pessoa fica apta a desenvolver seu próprio projeto com Lamb, e tem toda a técnica de colagem, tudo isso, e é bem mão na massa, assim, pelo menos esse foi super mão na massa. Essa é a Margarete, ela é um personagem de Belo Horizonte, assim, clássico. Ela tem todas essas perfurações no rosto, ela começou a se perfurar com 7 anos, 6 anos, bem novinha, depois que ela viu um filme meio antropológico, assim, sobre algumas tribos isoladas da Amazônia, algumas etnias isoladas da Amazônia. E ela começou a se perfurar, a mãe dela ficou desesperada e ela ia lá e aplicava uns espinhos, enfim. E ela é linda e se acha muito linda com essas, e ela tem muita preocupação em trocar as bolinhas e fazer a pintura. E ela, gente, primeiro eu conheci ela gari, com o uniformezinho de gari. Depois que eu fui fotografada, ela chegou assim, deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Ela chegou com uma calça, olha ali, tigrada, com uma sacola na cabeça. Ela é um personagem, uma escultura humana, assim. Então ela, eu acho que é o topo da escultura humana que eu sempre procurei, assim. Porque eu acho isso, assim, que as pessoas elas vão sendo esculpidas mesmo, pelo que elas vivem, pelo o olhar dela muda conforme o que ela viveu, a pele delas, aonde ela mora, isso vai estruturando o rosto, e eu acho que a fotografia tem essa capacidade de revelar um pouco além dali só dessa primeira camada de pele, assim. Pelo menos é essa a minha intenção quando eu fotografo, de trazer um pouco dessa alma, dessa vibração ali para a imagem. E foi muito legal, assim, foi uma correria, a gente colou com nós mesmos, assim, normalmente eu tenho uma equipe de colagem, tá? Porque eu não dou conta de colar tudo sozinha, eu tô com essa equipe de colagem desde o início do projeto, são meu braço direito, assim, e porque tem essa questão dos encaixes e papel na rua é uma coisa que se tem uma lasquinha, alguém vai ali, vai puxar e vai rasgar, entendeu? Então tem que eu gosto de deixar bem coladinho para a pessoa ninguém conseguir rasgar, assim. Tenho essa preocupação. Esse foi o Raquel, gigante. quantas pessoas são nessa equipe? Foi uma pergunta das alunas aqui. Quantas pessoas são geralmente que colam contigo? E geralmente tem o artifício de um equipamento, né? Tipo um balancinho, uma tesoura, né? Quando tem essa altura, né? Sim. Então, a edição do projeto é orientar uma coisa específico e também eu monto a equipe conforme a necessidade do projeto. Então, eu procuro sempre ter alguém registrando o processo, em vídeo ou foto. Às vezes, se eu consigo ter, eu tenho uma assistente para me ajudar a segurar um rebatedor, fazer alguma coisa. Equipe de colagem em si, aí depende também da dimensão da obra. Aqui em Belo Horizonte a gente colou sozinhos com uma tesourinha. Mas normalmente tem o Vassoura, que é o chefe de colagem, e ele chama daí o Pestano, o Rato, algumas pessoas ali que já trabalham, já conhecem também a técnica. Mas eu tenho essa pessoa, que é o Vassoura, ele tem esse nome, esse apelido, inclusive, porque ele cola cartazes desde os 10 anos de idade, aqueles cartazes de show. E isso se colava lambe-lambe tradicional, se cola com vassoura, né? Com vassourinha e aquela cola de soda cáustica, aquela fórmula. E, bom, eu fiz essa cola de soda cáustica no primeiro giganto, fui lá, colei sozinha, e o giganto durou 24 horas, caiu inteiro, não só o giganto caiu, mas como caiu a parede inteira, eu fiz alguma coisa química, caiu a parede inteira. Então, depois disso, eu pensei, olha, não é tão fácil assim, né? Vamos ver.
se tem algum profissional da área. E aí a gente começou a colar e foi muito legal, porque a gente foi desenvolvendo a técnica. Então, várias coisas que a gente errou durante esse caminho, que agora a gente já sabe. Sei lá, teve um giganto que a gente colou uma folha, ela estava um pouquinho inclinada, não estava muito no prumo. Só que eram várias, assim, era, sei lá, devia ser uns 7 metros, assim. No final, abriu um rombo, assim. Então, tem todo esse cuidado de ir colocando a folha com muito cuidado para encaixar, para ela também não desnivelar, sabe? Porque quando você começa a trabalhar com uma dimensão muito grande, 1 centímetro, o erro depois ele vira 1 metro, entendeu? É uma coisa assim, e cada folha é única, né? Então, e também A tem essa gente, questão. todo mundo está olhando e está pensando, está tão bem colado esse quebra-cabeça que todo mundo olha e pensa que é uma impressão única, né? Isso é o mérito de vocês desse aprendizado ao longo dos anos, né? Essa imagem, por exemplo, mais ou menos quantas folhas de quebra-cabeça são para a gente conseguir entender aí quantas vocês tiveram que fazer esse alinhamento? Então, essa específica não é muito boa, porque foi em rolo, porque Tá. vamos ver uma aqui que o Vassoura mesmo tenha colado. Deixa eu ver. Bom, essas. Cada peça normalmente tem 1 por 1. As pilastras do Miocão tem 7 por 3. Então, é um quebra-cabecinhas assim. E tem essa preocupação aqui, ó, com os canos. Então, tem todo esse recorte dos canos que tem que ser feito direitinho, colocar, levantar o cano, botar por baixo do cano papel, sabe? As bordas todas bem retinhas. Eu sou perfeccionista, assim, muito exigente. Então, fico, tipo, ali catando defeito. O Vassoura também já entendeu isso. Antes eu tinha uma outra, eu mesma imprimia as folhas numa gráfica, era super barato, era no centro, no porão, eu passava uma semana internada naquele porão lá, imprimindo folha por folha e numerando à mão, até, até 2013. Então, aí foram, sei lá, 5 anos numerando à mão. E a máquina começou a dar esse problema, assim, ó, vocês começam a notar que tem umas faixas. E aí eu fui para um outro fornecedor, bem mais caro, mas que a impressão fica sem faixa nenhuma, fica perfeita. Então tem isso também, né? O projeto ele foi crescendo, eu consegui aprovar orçamentos maiores, consegui ter um fornecedor melhor de impressão. É impressionante que a gente não vê a falha da ligação, né, das folhas. Isso é muito maravilhoso, assim, a qualidade da colagem, né? A Jamária está perguntando, as fotografias você faz na rua mesmo ou escolhe um lugar específico para fotografar os personagens? Aí também depende da edição do projeto. Já fiz em vários lugares, já fiz até debaixo d'água, né, gente? Então, assim, eu normalmente fazia só na rua. Eu achava que era uma fotografia de rua, que tinha que ser na rua, as abordagens na rua, as fotos na rua. Aí algumas pessoas eu comecei a ir na casa delas, entrar na casa delas. E foi muito especial também. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto desses processos aqui. E aí as pessoas começavam a me mostrar as fotos, daí eu começava a ter um relacionamento mais íntimo com essas pessoas. Então, esses são mais marcantes para mim. Mas, claro, encontros são potentes, independente do tempo. Que eles são feitos. Então, algumas pessoas eu encontrei por 1 hora, algumas pessoas eu encontrei 3 dias, fui na casa, conheci o filho, tomei café, entendeu? Depende. Mas eu usava muito luz natural. Aqui tem um rebatedorzinho, vocês podem ver. Escolha um fundo neutro. Aqui, no caso, foi feito na própria pilar que ela ia ser colada. Então, a pesquisa toda a gente fez em torno desse viaduto, sabe?
Então tem essa coisa que, porque o Giganto ele é um site específico, né? Ele é desenvolvido especialmente para o local. Ele é milimetricamente feito para o local. Então eu faço toda a medida dessa área, vejo todas as rugosidades. Se tem alguma coisa para consertar, a gente conserta, tira parafuso, prego. Se às vezes passa massa corrida, faz uma pintura toda, porque o papel ele fica muito fino na colagem, ele fica água, assim. E ele fica transparente, então pode manchar se tem alguma coisa atrás. Então tem também um cuidado da superfície, do preparo da superfície. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma última para deixar também o teu desenvolver aí da apresentação, que é a durabilidade. Quanto tempo geralmente dura essas obras nas ruas? Gente, não tem como saber. Não tem como saber. É uma coisa, depende do sol, da chuva, das pessoas que vão interagir com a obra. Já teve obra que ficou, sei lá, 5, 6 anos expostas e craquelou toda, caiu a tinta, sabe? Isso vai acontecendo também. O lambe é bem mais frágil que uma pintura, então a durabilidade é bem menor. Mas depende. Esse de BH, por exemplo, ele ficou muito tempo, mas eu fiz numa gráfica que eu não tinha testado e ele ficou verde, porque os raios de sol foram desgastando ali as camadas de tinta, aí, sei lá, gastou primeiro, porque o preto, ele não é preto, né? Não sai da impressora preto, ele é uma composição de cores, né? Então o sol foi desgastando isso e foi ficando verde. Isso é o que mais acontece, tá? Quando vocês forem procurar, se vocês tiverem vontade de fazer lambe, procurem por gráficas que tenham uma proteção UV, que aí não acontece isso. Até teve um lambe imenso do Raul Seixas no centro, que foi parte do mar. Eu esqueci o nome do fotógrafo agora, eu estou um pouco mal aqui da memória, mas fico completamente verde. Então isso pode acontecer. Embaixo do minhocão não pega chuva, aqui embaixo do viaduto não pega chuva, enfim, dura mais, mas também é na altura das pessoas, então tem mais interação. Esse foi um gigante que era para ter sido uma empena e acabou sendo só uma exposição, graças a Deus, na verdade, aos deuses e sei lá, que foi o Greenpeace estava fazendo uma campanha contra a construção do complexo hidrelétrico do Tapajós, e aí ele levou vários artistas, e a nossa missão era fazer arte pública na cidade para tentar conscientizar as pessoas dessa construção, e foi muito legal, assim, toda a experiência de ir novamente para a Amazônia com Greenpeace, mas no fim a obra foi embargada. Antes, a minha conexão está um pouco instável, se falhar me avisa, tá, mano? E aí no fim a obra, ela ainda existe o projeto, mas foi, sei lá, congelada, assim, e aí a obra não foi para a rua, foi só para essa exposição, mas ainda bem, assim. Foi o Mundano, o Paulo Ito, foi uma galera, assim, a Simone Cis fez uma empena também, com essa temática. Aqui, olha só, na Casa Ipanema, Grandes Sandálias Ipanema, aí sempre apoiando a arte das mulheres. Esse foi o único gigante que eu não vi ele pronto. Me dói muito até hoje, então tem esse registro. Ver como é importante o registro e pensar no registro. Eu tenho só essa foto, assim. Teve um super evento com show, com diálogo, tudo foi muito legal. São 3 mulheres que fazem a diferença no carnaval de carioca. E
enfim, eu não pude ver pronto. Isso me dói muito. Foi um filho que eu entreguei para o mundo sem nem ver a carinha. Que coisa. E aí eu começo a falar um pouco dessa experiência com marcas, assim. Né, parcerias que começaram a surgir, que eu comecei a desenvolver projetos que são autorais, assim, não seriam, tipo assim, eu não fiz nenhum produto para eles, mas eles utilizaram da história do Giganto, enfim, do meu processo criativo para fazer conteúdo de marca. Então, teve essa série Destinos, que era da Corolla. É 1 minuto de vídeo, assim, mas conta a história de vida, por que eu faço e tal. Esse é o Ceará, ele é meu vizinho aqui, é uma figura, ele constrói móveis a partir de madeira de caçamba, é uma figura da rua, assim, todo mundo conhece ele. Passa na rua, tem um monte de móveis, madeira, a casinha dele parece é um artesão, assim, encantador. E a intervenção é perto do Largo da Batata, é super singela, bem pouquinha, mas tem todo esse trabalho de audiovisual. Então, achei que valia colocar aqui. Essa é a Salsabil, é um dos gigantes que eu mais tenho orgulho. Eu convido todas vocês a assistirem o vídeo do link que está na minha bio do Instagram. Essa série Hack the City foi um brand and content também da Intel, foi exibido na Nat Geo, e Hack the City foi uma microsérie de 4 episódios e 4 artistas foram convidados para resolver um problema da cidade. E o problema que eu apontei, eu quis trabalhar, foi a questão dos refugiados. E então, como esses refugiados estão vivendo aqui em São Paulo. E foi incrível, assim, o processo eu saí de um período muito difícil, assim, de luto muito profundo para fazer esse trabalho, e foi muito louco, porque eu já vivia isso, assim, as pessoas me contam muito a história de vida delas, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que traz profundidade no trabalho, assim. Tem uma confiança, uma relação de respeito mútuo, de entrega nas fotografias que eu acho que a mim, pelo menos, me emociona, assim. E encontrar a Salsabil foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu fiz uma pesquisa por refugiados, então eu comecei a conversar com muitos refugiados, então eu comecei a ouvir as histórias de vida deles. E, tipo, a minha tragédia pessoal perto da deles, assim, quando começa a sair do teu centro para se colocar realmente na dor do outro e viver esse relato, te dá também uma mudança, eu acho, enfim, como você sente as coisas da sua vida, como você avalia as coisas, o que é importante. Bom, foi minha primeira empena, ela não é uma empena completa, ela já tinha essa moldura aqui, ó, porque antigamente tinha alguma publicidade nela. O meu cão era cheio de publicidades, cheio de painéis publicitários. Isso é uma coisa legal também. O Gigante surgiu em 2008, ele surgiu quando entrou a Cidade Limpa, a lei. Então foi muito legal, porque caíram todos os modelos, os outdoors iluminados, toda aquela beleza inatingível, perfeita, sorrisos publicitários, e começaram a surgir essas pessoas reais, fotografia preta e branca, clássica, séria, né? E foi legal também ver essa transformação da cidade, e agora, então, São Paulo está muito mais vibrante de arte pública, né? Deu uma travadinha, mas eu vou seguir falando aqui da salsa.
Então, foi muito gratificante, assim, conhecer todos os refugiados, e eu queria muito uma mulher, que tivesse vindo da Síria, que fosse muçulmana e que tivesse uma filha. A minha ideia era colocá-la com a filha. Não deu por questões do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Mas eu queria fazer uma Madonna com o bebê, assim. E foi incrível, porque eu procurei, eu já tinha quase desistido, porque me diziam, nenhuma mulher muçulmana vai querer fotografar e tal, ninguém vai querer se expor e tal. E eu encontrei ela, já tinha desistido, estava indo embora de um lugar, era uma feira de refugiados, de produtos de refugiados, assim, e eu encontrei ela na fila do banheiro, eu olhei para ela, assim, pensei, nossa, é ela, assim, e foi amor à primeira vista, assim. A gente já começou a conversar, não sei o quê, a gente já marcou um café, eu já fui com ela na zona cerealista, a gente já deu vários rolês e tal, ficamos melhores amigas. E enquanto isso, a produção do documentário estava, né? Tá, e aí, quem é a personagem? Como é que tu vai fazer? Que obra é essa que tu está desenvolvendo, né? E eu ali procurando, né? Ah, que travou, não consigo passar. Bom, e foi muito legal, assim, o processo de ter esse outro olhar sobre o meu trabalho, sobre o meu processo criativo, sabe? Então, eram pessoas de fora tentando transmitir esse processo. E, às vezes, é essa questão, eu acho que também o Giganta, ele trabalha, sabe? Como a gente se vê e como a gente é visto, tem tanta diferença. Então, às vezes, tu mostra um reflexo para a pessoa de como tu vê ela maravilhosa, grandiosa, corajosa, e ela nunca tinha visto, ela nunca tinha se percebido, assim. A Salsa é uma que ela nunca se percebeu uma mulher corajosa, feminista, sabe, arrojada, e ela não sabia dessa coragem toda, dessa força toda. Foi muito lindo, assim, ver esse processo. Emocionante, Raquel. A foto é transformadora, né? Transforma, né? É quase como um espelho mesmo, né? De tu colocar na frente dessas pessoas, né? Muito importante esse teu trabalho. Eu ia te recomendar para tu encerrar e voltar a apresentação para ver se funciona, ou fazer aquela mandinga que tu fez antes ali, que deu certo. Vamos chamar as deusas. As deusas de novo da internet, para a gente continuar a apresentação. Eu acho que de repente é por causa do tamanho das fotos, não sei. Talvez meu computador já esteja muito cheio. Os computadores já estão cansados. De repente, se tu desligar a tua câmera e voltar, não sei, pode ser que... Eu nem habilitar o mouse, ele deu uma travada assim. Ah, entendi. É do mouse. Ao vivo é complicado. De repente, se alguém tiver alguma dúvida, para perguntar para a Raquel. Isso, boa. Mas eu sumi completamente aqui, não vejo mais você. A gente está te vendo. Tem vídeos do processo colando, que está todo mundo curioso para saber como que faz essa emenda de uma forma perfeita. Eu acho que a Raquel saiu da sala, gente. Vamos ver aqui. Às vezes acontece. Quem sabe faz ao vivo, gente. Estamos passando por probleminhas técnicos. Logo mais a Raquel volta para explicar.
Mas no site do Giganto e no Instagram do Giganto e da Raquel tem os processos, as fotos do processo dela, que eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho mais de como que ela faz essa colagem. Recomendo que vocês sigam. Vamos ver se ela volta. Esperar um tempinho aqui. O mercado de lambe, tanto o stencil quanto o lambe, é muito mais valorizado lá fora do que no Brasil, né? Eu acho que no Brasil a gente, principalmente o stencil, o brasileiro ele não valoriza tanto quanto o londrino, por exemplo, né? O Banksy, não sei, a gente brinca aqui, a gente não sabe se o Banksy daria certo no Brasil, porque o brasileiro ele coloca como se fosse menos, né, essas técnicas, né? E é uma coisa para a gente reavaliar, né, do stencil. O lambe, tem vários artistas aqui brasileiros que trabalham com lambe, né? O Bueno, enfim, tem muitos assim que trabalham aqui, né? Eu acho que a Raquel é uma representação importante das mulheres, né? A gente tem a Stella Miasi, que é uma outra artista que trabalha com lambe também. Então, temos alguns artistas que se sustentam, que trabalham, que têm a sua arte com o lambe, né? Mas tem uma questão aí para a gente reavaliar no Brasil, não sei como é que é no Cabo Verde. Não, não existe? Não existe, ó. Simone está falando que não existe. Que eu acho que é importante, assim, a gente reavaliar essas nossas questões, assim, com o lambe e com o stencil aqui no Brasil. Raquel voltou. Desculpa, gente. Desliguei o computador aqui porque travou geral, daí achei melhor que era voltar, assim. Mas a gente Pronto. volta do ponto. Vamos voltar daquele ponto, então. Que era sobre o processo de colagem, né? Eu não separei nenhum vídeo aqui, mas tem vídeo online. Eu não separei vídeo porque eu achei que a nossa conversa ia fluir melhor, assim, sem passar nenhum vídeo. Mas é um processo de colagem, é doido, né? Porque é na rua, é papel, é frágil, às vezes é em altura. Então, tudo pode acontecer, assim. As folhas, como eu disse, são únicas. Vou falar algumas... Travou ou tá rolando aqui? Eu vi um comentário ali, travou. A gente tá te vendo, só tem que agora colocar a apresentação. Tá. Então, vamos lá. A gente estava aqui. Sobre o processo de colagem, né? Esse da Salsabil foi bem desafiador, foi meu primeiro trabalho em altura e foi bem difícil, assim, porque eu não tinha como controlar a colagem, né? Sempre tinha essa visão de fora. Eu normalmente coloco uma mesa de trabalho grande, porque tem recortes que acontecem na hora. E vários refil também. Refil a refilagem é o corte da folha. Às vezes eu tenho que refazer, porque vem da gráfica com um filetinho branco, eu não gosto. Então, tem várias coisas da mesa de trabalho ali que é bem tenso o nosso trabalho também para entregar para o colador, porque o colador ele vai ali e só cola a folha, então ela tem que ser entregue no sentido certo, enrolada, enfim, passar por ele. Aqui a gente teve que fazer uma caixa para descer as folhas uma a uma lá para baixo, para os meninos. E esse da Salsabil, assim, eu chorei, eu ri, eu chorei de novo, fiquei desesperada. Chorei pro cara do balancim, porque, assim, teve um problema, que foi uma falha de impressão, assim, bem no olho. Só que eu só vi isso depois, porque folha por folha, você vai olhando, é abstrato, é uma coisa assim, um monte de pontinho preto, assim. Você não vê diferença. Daí, quando eu colei,
Desci para o almoço, assim, tinha uma faixa. Aqui, assim, era mais claro, assim, na peça dela. Meu Deus do céu, olha isso, não sei o que. Tá, daí o cara da gráfica resolveu. Conseguiu resolver, reimprimiu, não sei o que, tá. Agora, rezar, porque também tem isso, tem toda a configuração da impressora. Quando você imprime um lambe desse tamanho, você tem que imprimir ele todo de uma vez. Porque senão muda a configuração e muda ali os ajustes e o negócio sai de outra cor. E daí tinha que chegar na tonalidade que a gente estava. E aí tá, consegui fazer, colamos e tal, tá, vamos. A gente seguiu. Aí quando desceu o balancinho no último dia, e tinha filmagem sábado, assim, isso sei lá, era quinta-feira. E equipe de filmagem enorme, não podia dar ruim, assim. Aí quando a gente baixou o balancinho, consertei a faixa, aí faltava o rodapé. E o rodapé é um lugar que ele era só um rodapé, a folha estava cortada pelo meio e o rodapé era bem abstrato, assim, era só a parte do lenço, não tinha como saber. E como eu cortei a numeração, que eu já dei no tamanho, na hora que eles foram colocar, eles colocaram virado. Cara, e o balancinho, eu tinha que entregar o balancinho, não podia mais ficar com o balancinho. E balancinho é uma coisa super cara. Quando vai fazer trabalho em altura, eu acho que é a coisa mais cara, assim, é o balancinho. Tem que ter um técnico lá para operar, tem que não sei o quê, tem toda uma função. E aí eles precisavam tirar o balancinho de jeito nenhum, não sei o que, fui para a gráfica, correr. Mas foi assim, uma coisa. Aí chegou um motoqueiro, assim, com a folha, e o outro pegou a folha, assim, e as pessoas gritavam na rua, daí isso já tinha uma comoção em volta, assim, foi muito engraçado. E eu chorando, desesperada. Porque eu pensei, cara, é um grande projeto, como é que eu vou apresentar com um negócio errado? Não posso, sabe? Não, ninguém tá vendo, ninguém vê. Jura, né? Eu vi, ia ver aquilo pro resto da vida. Então foi muito emocionante, assim. Enfim, deu tudo Ô, certo. Raquel, eu fiquei pensando, não caiu nenhuma folha lá de cima? Tipo, voou Não, a folha assim errada? Não, isso não. Foram não. segurando bem no balancinho até colar. A gente fez toda uma caixa, todo um negócio, que era todo um esquema, assim, para passar essas folhas lá para baixo. E eu não tinha muito como cuidar, né? O encaixe, as coisas, mas também nessa dimensão o encaixe fica bem mais tranquilo, assim. Quando é menor, o encaixe ele tem que ser mais perfeito. Quando é maior, tu vê de longe, tu não vê tanto, assim. A Ava tá perguntando, aqueles baldes ali são os baldes de cola? Então, Tá. o Vassoura, ele faz um esquema dele, assim, com cola, com verniz, eu não sei direito, assim. E E também rende, pega rende com água ou não? Mistura com com água? água, Não. Com água também. com Uhum. água também. Aqui é um pouco do processo do DOC. É bem legal esse DOC, ele ganhou o M como série curta. E é o maior prêmio assim da TV, né, do mundo. Então foi muito louco também ver os olhinhos da Salsabil ali no cartaz do M, sabe, para o mundo inteiro, assim. Aí na premiação, assim, eles passaram o meu vídeo, assim. Então, tipo, muita emoção. Daí foi muito legal também que os parentes dela, isso começou a gerar daí matérias e tal, daí os parentes dela conseguiram ver ela, sabe? Ficar sabendo. Então foi muito forte, assim, essa experiência. E ter essa documentação aí do processo criativo, porque era Intel, então Intel, eles estavam lançando um processador muito potente. Então a ideia era do processo da obra, como o processo criativo, como o computador ajudava ali no processo criativo, assim. Agora eu estou desenvolvendo um projeto com a Xiaomi, tá meio em suspensão, tá rolando, as fotos já foram feitas, falta a instalação em si, é para rolar ainda esse ano. Também foi uma parceria com marca. E olha só como eu tô louca, eu ia dizer o ano passado.
Gente, foi em 2019 já, faz 1000 anos já. Eu fui convidada para fazer uma instalação novamente no Minhocão. Fui convidada pelo próprio secretário de Cultura do município. E essa obra foi a primeira obra da nova fase do MAR, que é o Museu de Arte de Rua de São Paulo, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. E a ideia era trazer o tema diversidade, mas eu não queria tratar da diversidade só de gênero e de orientação, eu queria da diversidade de uma abrangência de diversos tipos de corpo, de origem, de religião, de realidade. Então, dessa vez, então, foi no mesmo trecho da Amaral Gurgel. São 15 colunas, eu fiz frente e verso dessa vez, então foram 30 instalações. Foi um processo de procura de pesquisa de personagem forte, instigante. Eu já estava grávida de 6 meses, 7 meses, então eu não fiz a pesquisa na rua, eu fiz a pesquisa online, junto com uma amiga pesquisadora, jornalista, que me ajudou a abordar essas pessoas. Então, foi a primeira vez que não foi, assim, encontros do destino, sabe? Porque eu sou muito, assim, imagino que a câmera fotográfica é um grande bastão mágico que me dá acesso a sutilezas e que eu consigo entrar na casa das pessoas, ela me dá a chave de acesso ao coração das pessoas, ela me dá a chave de acesso a novos mundos que eu não iria normalmente, ela me dá a capacidade de não ter medo, de não me sentir blindada, de me sentir aberta. Eu sempre pensei isso da fotografia. E então foi um processo diferente. Fui também para estúdio, que eu gostei do resultado da Salsabil, uma luz mais controlada, e eu queria uma luz controlada também porque, como eram vários, eu queria a mesma luz para ter essa unidade. Senti que da última vez ficou um pouco... Eu tentava, mas era ambiente externo, então tinha um pouco de variação, e aqui eu queria uma unidade, queria também um fundo branco para dar mais luz no lugar. E foram 30, mas para conseguir essas 30 pessoas, foram 100 pessoas, entendeu? Sempre é muito mais a abordagem do que realmente, de fato, vai para o processo de fotografar, então... A Jamária está perguntando quanto tempo que levou essa pesquisa, esse processo de pesquisa de campo e até chegar na fotografia em estúdio. Foi bem rápido, tá? Porque o nosso tempo era curto, mas foi 1 mês. Não recomendo, foi enlouquecedor. Mas rolou. E aí eram vários, tem a Rita Von Hunt, não sei se vocês conhecem, por favor, acessem o canal dessa mulher maravilhosa, Tempero Drag. Foi um encontro muito forte também com o Guilherme, que é, né, o ator aí que veste a Rita. Eu não sei o que acontece durante as fotografias do Giganto, que rola uma coisa assim, eu tento sempre fazer uma meditação, é um momento que eu considero muito valioso, muito precioso, muito sagrado. Eu acho que isso transborda às vezes. E, gente, me abracei, assim, chorei. Chorei muito depois de fotografar, porque a gente começou a conversar sobre essa questão da missão, né? E a Rita tem essa missão muito clara de, enfim, transformar através da educação e instrumentar as pessoas a pensar, né? E ela falou assim que todos os ídolos, enfim, todas as pessoas que inspiram ela morreram lutando e que ela tinha medo de morrer lutando. Daí eu disse, a gente vai morrer lutando, porque o mundo está assim, enfim. Então foi bem forte. A Maria Rita, que é uma mulher com esse corpo maravilhoso, com essa presença maravilhosa,
e uma estética completamente diferente, né, do padrão, um corpo fora do padrão, e entender também como esse corpo ocupa a cidade, quais são as dificuldades que esse corpo tem com a cidade. Então, através do relato dela, eu consegui ter um pouquinho mais de consciência, assim, de que o mobiliário urbano não é feito para esse corpo não se encaixa em vários lugares, então como é habitar, né? E como é transcender também essa primeira camada. Então ela se sentiu muito empoderada, foi muito bonito. Aqui também vocês podem ver, ó, o cano, ó, ele está sempre passando num lugar específico, assim. Então, cada foto dessas também, eu tinha essa preocupação em pensar onde o cano ia, a essa pessoa que ela aceita um cano lateral, porque ela fica melhor nessa foto lateralizada. Então, quando eu fotografava a pessoa de vários ângulos para eu conseguir depois ter flexibilidade para encaixar essas fotos. O Joaquim, que é um homem negro, LGBT, que ia mais, que tem vitiligo, e a causa dele é muito forte. Eu não sabia. Eu sempre admirei vitiligo, eu achava lindo. As manchas, a textura, os mapas que iam criando. Sempre quis trabalhar com alguém com vitiligo. E aí resolvi que essa era uma oportunidade, comecei atrás. E aí também, pelo relato dele, entendi que é uma questão muito forte da pele, que eles sofrem muito preconceito, tem muita gente que acha que é contagioso, então não quer sentar do lado deles, eles têm dificuldade de conseguir emprego por causa da estética. Então, várias questões, assim, que foram surgindo, assim, que eu fui tratando e eu via, nossa, e fui aprendendo, porque eu acho que é isso. E a missão dessa exposição também tinha isso, né? Aproximar aí as diferenças, diluir essas diferenças, para que elas não sejam, né? Todos somos diferentes, não existe um padrão. Então, exaltar essas diferenças, a beleza dessas diferenças. Essa é a Andressa, ela é albina, que também, nossa, sofrem todo tipo de preconceito, além de muita dificuldade, né? A Sônia, da reserva do Jaraguá, é uma liderança. Então, trazer, né, o povo indígena aí de volta a ocupar a sua cidade, seu território. A Márcia, que também tem vitiligo. A Márcia e o Joaquim são modelos agora, modelos de diversidade, né? Acho muito importante também o discurso deles. A Rita. Foi muito louco, porque por trás de todo esse cílio, por trás de toda essa maquiagem ali, a gente se conectou bem forte. Lucy, que é esse ser artístico, esse corpo artístico. Outra coisa que eu aprendi, né, foi a respeitar o nome da identidade, nome. Que quando eu fui colocar nos créditos, eu coloquei o nome da Lucy como aparecia na autorização de uso de imagem, gente. Eu viajei. E aí, daí eu senti esse peso também de respeitar o nome da pessoa, né? Que ela escolheu. Também eu resolvi abordar diversos tipos de corpo, né? Então, pessoas com deficiência visual, pessoas com cadeirantes, eu fui atrás. Eu tinha feito um trabalho para uma marca aí, que estava tentando fazer uma campanha de acessibilidade, então eu tinha feito um trabalho, eu passei 4 dias acompanhando 4 pessoas com deficiência visual em São Paulo.
filmando e tal, pegando metrô e tal. Meu Deus. A cidade não é pensada para elas mesmo, né? Tem essa questão da representatividade, essa é a Ágata. O nome da minha filha é Ágata agora. Ela é uma dependente química, usuária da Craco. A gente fotografou lá, montou um estúdio numa ONG que atende lá para fotografar essas pessoas. Foi bem intenso também o processo. Teve tiroteio da polícia durante a sessão de fotos. Teve uma pessoa que ficou muito abalada com medo e chorou muito. A gente ficou bem com medo também. Foi bem forte, assim. Mas realidade, dia a dia deles, né? Apanhando. A Preta Ferreira, maravilhosa. Eu fotografei ela e a mãe dela, Carmen Silva. Elas fazem um movimento por moradia digna no centro. Então já ocuparam e já reabilitaram e devolveram para a sociedade muitos prédios abandonados que foram ocupados. Atualmente elas estão capitaneando a ocupação 9 de julho. A Preta tem uma voz, ela canta, ela ficou presa injustamente depois dela sair. Então, também é uma coisa que me deixa bem arrepiada, assim, só de pensar. Vale Rui é uma atriz mulher trans. Nesse pilar tinha uma infiltração absurda, a foto já está toda meio enferrujada. Tinha uma cachoeira que caía na frente do rosto dela, mas uma cachoeira, assim. Foi bem difícil colar também, porque chovia, e daí a gente... Então, essa questão agora mais ali para Diana, boliviana. Fotografei ela no dia da caída do Evo. Bem forte também. Diversas origens. A gente já estava ali com o início do Covid, então tem essa sinofobia, que é essa fobia, preconceito com orientais, que está bem presente no mundo atualmente. Zé Miguel, que é africano. Então, toda a história dele ser um homem negro, africano, e como ele sente o preconceito no Brasil. Gente, a Bruna é uma mulher maravilhosa, cadeirante. Eu apontei para os cadeirantes e acabei com um caso de feminicídio. A Bruna é cadeirante porque ela foi espancada pelo ex-namorado. Então, como tantas mulheres aí, né? Um pouco do processo, colagem da Lulu, Calas, drag também, artista. E aqui eu encerro um pouco a apresentação do gigante e começo a falar sobre o registro, que também a gente está com o tempo já Temos corrido. temos 30 minutos aqui, Raquel. Temos algumas perguntas aqui, né? Voltando ali no gigante, ali no Minhocão, né? É um local muito visado, né? É um campo minado, né? O Minhocão, nossa, a gente sabe, né? E pintar essas pilastras foi difícil depois com a repercussão que teve de outros artistas urbanos, né? Queria a tua fala sobre isso, assim. Uma das meninas comentou aqui, lembrou que foi vandalizado muitas das fotos, né? Não sei, eu acho que dessa edição e da outra também, né? E queria a tua opinião, assim, como que tu te sentiu com essa reverberação de outros grafiteiros, enfim, pichadores com relação a isso, assim, com o teu trabalho? Então, é um assunto bem delicado, tá? Que me deixa bem nervosa. Se tu não quiser falar, não precisa, tá? Não, eu vou. É uma oportunidade também, é uma coisa que é bem delicada, enfim. Mas agora, com certo distanciamento, eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade. Em 2014, eu fiz um mapeamento de todas as colunas dos artistas que estavam ocupando ali. Fotografei, mapeei e fui atrás de todos.
Obviamente não encontrei todos. Tinham trabalhos bem mais rústicos, então alguns sem assinatura, mas encontrei vários e conversei, falei que ia acontecer a obra, tudo bem, forneci tintas para alguns, enfim, entramos num acordo, tomamos uma cerveja, porque assim, não foi uma decisão minha também ocupar o Minhocão, foi algo que eu fui convidado para. Então, era uma situação um pouco delicada, que eu queria, que obviamente eu queria o espaço, mas eu também não queria desrespeitar ninguém. Então, em 2014, houve esse diálogo, houve essa trégua, e rolou super bem. Houveram algumas intervenções, mas foi respeitado, e também porque a instalação ela tinha um tempo bem determinado, eram 3 meses, eu acho. Acabava a exposição no Sesc, a prefeitura ia pintar tudo de novo, ia zerar, e eles iriam poder ocupar novamente. Beleza. Rolou. Em 2019, tá todo mundo muito puto com tudo, né? Então, não há diálogo. Não tem como construir um diálogo com as pessoas espumando ódio. Então, eu tive esse convite, a gente sabia que era uma zona disputada, de muito territorialismo, mas era uma obra que a gente achava que ia causar um impacto positivo na cidade, de transformação do espaço. Muitos trabalhos estavam totalmente queimados, porque os moradores de rua, eles fazem fogueira encostado ali, então muitos estavam queimados, muitos estavam danificados, mas eu mapeei, procurei todos. Teve um ou outro que passou, assim, não achei, também não sou especialista, mas, assim, tentei, conversei, dediquei bastante tempo nesse diálogo. Alguns falaram, beleza, vai lá, não é meu, que bom, que legal, nossa, conheço o teu trabalho, maravilha, beleza. E, como era para o mar, eu já vinha com um pensamento em integrar essas artes, sabe? Então, a minha ideia era que a gente conseguisse fazer uma coisa mais integrada, mas não existe um consenso. Cada pessoa pensa de uma forma. E aí, não sei, em algum momento ali deu um problema. E o mar também, o que acontece? O mar era um projeto que surgiu na gestão do João Dória, que apagou muitos grafites. E o mar, ele surgiu justamente depois que ele apagou esses grafites, viu que fez uma burrada e criou o mar. Então, o mar já tinha tido uma outra edição passada, meio equivocada também. Então, os grafiteiros, eles já tinham esse ranço do mar, entendeu? Daí, quando eu falei que eu ia ocupar o Minhocão de novo, e no mar, alguns ficaram meio assim. Teve uma questão também que, quando foi pintado, um grafiteiro foi abordado pela polícia, porque ele estava quando eles estavam pintando de cinza, preparando a superfície. E eu acho que isso deixou ele mais puto e começou a articular. E aí rolou essa articulação dessa bomba, que foi logo depois que o projeto foi para a rua. Agora eu acho maravilhoso, porque tem vários que estão expondo no mar. O mundo dá voltas, né, querida? E enfrentei também muito machismo, gente, muito machismo. Porque, assim, se eu fosse humano, chegasse, sei lá, com outra linguagem, eles iam me tratar diferente, entendeu? Tinha uma mulher só ocupando as colunas do Minhocão. Foi super querida, super querida. Super entendeu, sabe que a arte urbana é efêmera. E aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, tem essa questão, né, do território, de marcar, esse espaço é meu, e inaugurar muitos outros espaços, o que é legal. Na Europa, em outros países, são espaços mais delimitados, assim. Então, tem rotatividade, é mais normal isso. Agora, aqui não, existe esse territorialismo, né?
Exato, são os desafios, né, de pintar na rua, né, de fazer projetos, de fazer arte pública, né, eu acho que são desafios, esse diálogo, e como a Raquel falou, em Londres, em Nova York, eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem para Londres, num Hall of Fame, que era um túnel, assim, aí a gente andou pelo túnel, começou no túnel, tava uma galera pintando. A gente voltou pelo mesmo túnel, no mesmo momento já tava outra galera pintando por cima, né? Então, assim, cada país tem a sua lei da rua, né? E aqui em São Paulo e no Brasil, a gente tem essa lei do eu pintei primeiro, esse muro é meu, né? Isso é uma tradição, é uma lei do Brasil, né, da lei da rua que foi criada. Então, quando a gente faz uma intervenção na rua que outra pessoa, outro artista já teve ali antes, a gente pede licença, né? Assim como a Raquel teve o lambe que ela mostrou do minhocão, que estava desgastado, e a gente pediu licença para a Raquel para fazer a empena da Ziza, que hoje está no minhocão, né? Então, há esse diálogo, e a Raquel está mostrando, né, que ela teve esse diálogo, ela teve essa conversa, mas nem todo mundo está aberto ao diálogo, né? Então, sim, essa marcação de território existe, e eu acho que a gente poderia ser mais sensível, né, com ela, entendendo que a rua tem esse desgaste, tem essa depredação, né, natural do trabalho, o trabalho desgasta naturalmente, e tudo bem se outras pessoas pintarem e conversarem contigo, né? Então, é muito sensível e delicado esse assunto, porque envolve muitas pessoas, né? E eu acho que as meninas estavam perguntando, eu quis saber, eu queria te dar essa palavra para tu ter a chance de falar um pouco do teu lado, né? Mas acho que a gente não precisa se estender nisso, é só dizer que realmente há um desafio de pintar na rua, de colar lambe na rua, e a mulher é muito mais cobrada, digamos assim, né? Eu acho que esse machismo nessas horas é bem complicado de lidar, né, Raquel? E outra coisa, eu não sou do grafite, entendeu? Eu não faço grafite, eu faço arte pública, eu faço fotografia, exposições públicas, mas eu não... admiro, sempre admirei. Historicamente, tô aqui graças a essa galera, mas... E não tem um consenso, isso que eu senti mais também, assim, não existe um consenso e é lei da rua, mas válido para alguns, por exemplo, tá? Teve trabalhos que eu mostrei, olha, me ajuda, por favor, a identificar quem é que fez esse aqui. Ah, não sei quem foi. Não, esse aqui não é conhecido, tudo bem, não precisa falar. Que lei é essa, né? Delicado. Gente, eu fui parar no hospital com um ataque de pânico por causa dessa história, tá? Eu tava grávida, fui parar, quase perdi minha filha por causa dessa história. É Aqui muito com você. delicado. Vamos mudar de assunto, então. Ó, Tá? tem outras dúvidas mais técnicas que elas estão, Ah. antes da gente ir para a página do registro, né? Uma essas personagens, eles ganham um cachê, eles assinam um contrato de autorização de imagem, como que funciona? Pela primeira vez, eu consegui pagar um cachê para as pessoas, agora com o da Xiaomi, mas não, normalmente não. Não tem cachê, ainda mais uma obra como foi essa do Minhocão, com várias pessoas, uma obra com dinheiro público, com um orçamento bem reduzido, não tinha como. Mas tinha autorização de uso de imagem e a total consciência que as pessoas vão ser ampliadas e, né, expostas nessa dimensão, sim, tem autorização, claro, tem que ter para tudo, qualquer foto, tem que ter. E uma das meninas perguntou se teria como passar um cálculo, geralmente quanto que é um preço assim de impressão desse tamanho que a gente está vendo aqui da coluna, para elas terem uma noção se é Uma uma coisa técnica viável. Uhum. custosa ou é viável, né? Cara, é bem custoso, eu acho que sim. E eu já cheguei também num perfeccionismo técnico que me exige ter um fornecedor de impressão muito bom, sabe? Então depende, tem como fazer muito barato.
Mas, assim, de 30 a R$ 90 no metro quadrado aplicado, diria. Legal. E a última que a Andressa está perguntando no YouTube ela gostaria de entender como que começou a relação com as marcas, assim, se tu puder dar uma dica, tu foi atrás, a marca te encontrou, quem está começando hoje, como que pode ser vista? Então, as marcas me encontraram. Eu nunca fui muito atrás, eu acho que o Giganto, eu digo que ele é um filho que eu comecei a ensinar a caminhar e agora ele dá seus próprios passos sozinho, assim, ele me leva muitas vezes. Mas eu acho que tem que fazer um bom portfólio, fazer uma rede social legal e tá sempre fazendo. Fazer. Só vai aprender errando. E para errar tem que tentar. Maravilha, vamos dar sequência, então. Eu queria falar sobre o registro das obras, que eu acho que é super importante, que a gente nunca sabe aonde que elas vão parar, entendeu? Então, eu tinha já aí uns 5 anos de trajetória com o Gigante e fui convidada para o Foto Espanha e expus todas as fotos que eu tinha do projeto nesse lugar que chama Centro Centro. Do outro lado da rua tinha a Casa de América, fui convidada para uma outra exposição, eu fiz a projeção das filmagens da instalação e do entorno do Minhocão e fiz um lambe também lá. Essas exposições me geraram outra exposição, também em Madrid. Eu fiquei 4 meses lá em residência artística. Então, assim, o registro da obra é muito importante. Você nunca sabe aonde isso vai acabar, entendeu? Eu fiz uma coisa aqui em São Paulo que eu achava que era regional e tocou o público espanhol, sabe? Então, acho bem importante registrar muito bem a obra. Outra coisa é que a gente nunca sabe onde ela vai ecoar. Então, aqui, por exemplo, tem matéria em Nova York, Paris, Madrid, Itália. Assim, muitos veículos reproduziram essa e contaram essa história, a história da instalação. E tem algumas dicas que eu queria dividir com vocês, coisas que eu fui absorvendo e aprendendo aí no decorrer disso. Eu sempre penso a obra para o local. Não é algo que vocês precisam fazer, mas é bem interessante também, sabe? Pensar em como esse local vai se relacionar com a obra. Quem vai ver essa obra? Qual é o ponto de vista que as pessoas vão observar? Porque isso também vai ser a obra, a arte urbana, ela é integrada, né, com o entorno. Então a gente também tem que respeitar esse lugar. Registrar o processo eu acho super importante. Eu acho que vocês com tintas tem toda essa questão da textura das tintas, o material que vocês trabalham, um ateliê. Se vocês tiverem um amigo, alguém que tenha uma câmera fotográfica, que esteja começando, querendo fazer, chamem ele para passar um dia no ateliê com vocês, para registrar os pincéis, para registrar as mãos de vocês trabalhando, as camadas de tinta, sabe? Quando vocês estiverem pintando na rua, alguém que vá lá, que fotografe, que se preocupe com isso, sabe? Porque às vezes a gente está ali, está fazendo e não está. Se forem vocês mesmos, registrem o processo, a própria mão pintando. Eu acho isso muito valioso, sabe? Porque a gente faz, é algo manual, né? É tão importante, eu acho, mostrar esse lado mais artesanal, assim, do processo. Acho bem importante. Como eu estava dizendo, detalhes desse processo, né? Os materiais que vocês usam, o ponto de vista que vocês vão fotografar a obra. Tentem fotografar a obra de todos os ângulos possíveis, dar um giro.
numa empena, sobe em outro prédio para ter essa visão de frente, sabe? Procura esse ponto de vista ideal, diversidade de pontos de vista também. Diversas luzes também, sombras, uma água pela manhã pode ter uma luz mais interessante do que à tarde. Fiquem um tempo observando a obra, como ela reage à cidade, como as pessoas reagem a elas. Então, tentar captar aí uma interação, eu acho interessante também. Alguém olhando para a obra, ou alguém que passe, que só dê a dimensão, sabe? Às vezes você fez um muro, e alguém passando ali te dá a dimensão do tamanho dessa obra, pode ser interessante. Mostrar onde a obra está inserida, qual é a cidade que ela está, qual é o contexto que essa obra está, por que ela é importante para esse espaço. Acho legal também pensar. Eu sempre costumo fotografo a obra, mas também aponto a câmera para os outros lados, sabe? Até para a gente ter um contexto, assim, de onde a gente está. Quando a gente quiser mostrar isso para uma pessoa que está fora do país ou em outra cidade, ela vai entender como foi feita, como foi essa transformação, por que é importante. Raquel, a gente sempre viajou, né, para os festivais e a Marta Cooper sempre fala isso. Ela fala assim: vocês vão fotografar um festival e vocês vão fotografar assim cortado aquele mural ali, só aquilo ali, aquele, né, aquele quadrado da câmera. Uhum. Pode ser qualquer lugar, pode ser no México, pode ser na Islândia, pode ser nos Estados Unidos, né? Então, assim, sempre trazer o contexto da cidade, né? Nesse teu caso aqui, os prédios de São Paulo, né? Que são bem, esse arranha-céu é bem famoso, né? Então, assim, sempre contextualizar com a região é importante para mostrar que foi feito naquele local, né? Uhum. Grande Marta Cooper. E diferentes luzes também. Fotografar noturna, às vezes bate uma entrada de luz, um feixe de luz. Então, visitar essa obra, né? De manhã, à tarde, à noite, viver ela, experimentar. Às vezes a gente não tem oportunidade de voltar várias vezes, né? Mas... E também pensar em como o público vê a obra. Ficou bem no cantinho, ele não ficou. Mas tem muito... olha essa foto aqui da esquerda da Salsa Bill. Eu nunca vi esse ângulo, sabe? Eu nunca tinha visto a obra por esse ângulo. É incrível encontrar no Instagram, na internet, como as pessoas enxergam. Mas sei lá, teve uma pessoa que ela se fotografou em todas as pilastras, em todas. Então, tipo, o Instagram dela é um mosaico, assim, do gigante e ela na frente de todas, assim. É muito maravilhoso perceber como as pessoas vão se relacionar com a obra, sabe? O carinho que elas vão adquirir, assim. Então, tem essa questão, assim, que eu também percebi, assim. Tem gente que vai estar ali querendo integrar a obra à sua maneira, e tem gente que vai estar ali zelando pela obra, sabe? Que vai estar... que se afeiçoou, enfim. Aquilo já faz parte ali do cotidiano dela. Eu acho que essas são as dicas mais importantes, assim, que eu destaco. Vocês têm alguma dúvida mais a respeito sobre essas dicas? Querem conversar um pouquinho? Acho que a gente pode concluir a tua fala e aí a gente abre para as alunas aqui, tá bom? Agora eu vou bem passar assim, por umas referências minhas, mas que eu acho que seria legal dividir com vocês. Chamo de caminhadas e guias. Minha primeira exposição individual se chama Olho do Muro. Eu fiz registros de todas as obras que eu fui encontrando, era em Porto Alegre, só o olho, a textura das tintas, e essas expressões. Então, era uma exposição só de olho, assim, dessas pinturas. Eu tinha amigos que trabalhavam com street art, enfim, e era justamente esse... foi em 2005, era um momento que a arte urbana estava começando a ir para as galerias. Então, eu queria fazer esse movimento contrário. Eu via que a fotografia era um lugar de galeria e queria
trazer também essa arte de rua para a galeria. Foi de dentro para fora, de fora para dentro, que nem tinha aquela expo no MASP. Então, gostava muito desse movimento. Tinha um coletivo em Porto Alegre que chamava Upgrade do Macaco, com Bruno Novelli, Pingarilho, enfim, uma galera que fazia bastante movimento lá em Porto, eram meus amigos, e foi também daí que eu senti muita vontade de integrar a rua. A minha maior inspiração da época, bom, falei para você, sou formada em jornalismo, aí esse trabalho do Jorman Puraman, um fotógrafo super, um artista, na verdade, que ele fez esse trabalho sobre na Lapônia, sobre os ancestrais dessa comunidade, pegou essas fotografias antigas, fez essa instalação, refotografou, e eu achei incrível, foi um grande divisor de águas, eu vi essa fotografia expandida, uma fotografia num suporte completamente diferente, inserida num ambiente. Tem esse trabalho do Alexandre Sequeira, que é do Pará, que também me toca profundamente. Ele pegou os lençóis das pessoas e estampou o retrato delas nesses lençóis. Pierre Verger, fotógrafo, retratista, antropólogo, que fez grande conexão entre os estudos afro, entre Brasil e África. Mensageiro entre dois mundos, foi considerado, ele foi batizado Pierre Fatumbi Verger, aqui no Brasil. E me emociona muito, a minha dissertação de conclusão de curso foi sobre o Pierre Verger, sobre a possibilidade de criar uma narrativa, de contar uma história só através de imagens. Diana Arbus, fotógrafa que era da moda de Nova York e começou a fotografar pessoas comuns, pessoas diferentes, assim. Ela aproximou aí esse olhar que para quem normalmente, né, causa estranhamento, então ela queria aproximar as pessoas. Uma grande inspiração, fotos preto e branca. Eu sou bem inspirada pela fotografia clássica. Eu não sei pronunciar o nome dessa artista. Eu até olhei ontem, não consegui. Olhei os vídeos, nossa, como se pronuncia, não consegui. Mas ela tem essa série de retratos dos banhistas, ela tem uma série de retratos também de pessoas, logo depois que elas passaram por um trauma, alguma coisa. Ela tem fotos das mulheres que acabaram de parir, então a pessoa assim... ela tem um trabalho muito de fotografar uma verdade, assim, além do retrato. Bom, e a fotografia expandida, que me inspira, que é essa fotografia que ela é mais gestual, que ela foge da fronteira da fotografia tradicional e se expande para as outras áreas e toca outras áreas da fotografia. Ela não tem limites. Esse é um trabalho da Rosângela Renaud, de uma carioca. Então, projeções em fumaça, projeções cíclicas, essa fotografia, foto da foto reticulada. Então, isso já é tudo fotografia expandida, que é um termo que foi o Wilhelm Flusser, que é um filósofo e pesquisador de fotografia, trouxe. Então, tem fotógrafos muito tradicionais, tipo Robert Frank, que fotografava The Americans, um fotógrafo documentarista muito tradicional americano, e num determinado momento da vida dele, ele perdeu 2 filhos, e ele começou a pegar seus negativos e fazer umas inserções com palavras e riscar. Então, tem todo um projeto bem pouco conhecido dele, que chama The Lines of My Hand, as linhas da minha mão, que é autobiográfico, e ele pega esse acervo e faz esses gestos.
Geraldo de Barros, no Brasil, que também fez recortes com sobras, então eles foram reutilizando, sempre olhando novamente esse acervo, esse arquivo e transformando, dando um novo significado. Bárbara Kruger, que foi uma das primeiras mulheres aí a ter um destaque. Isso é uma foto, é arte, é o quê? Apropriação, então ali os limites todos se diluindo. Eu trouxe uma artista latina, colombiana, que fez esses tecidos. Eu também fiz um trabalho em tecido na Espanha. Eu gosto muito desse suporte, eu acho que é pouco explorado ainda. Tem essa dupla maravilhosa, agora já partindo um pouco para fotografia e na arte urbana, né? Que é Stan e Lex, é um homem e uma mulher. Tecnicamente, nem eu consegui descobrir, é uma coisa meio colagem, meio lambe, depois eles cortam e deixam as tirinhas meio stencil, é algo muito maravilhoso. São italianos, é uma dupla. Um JR, né, gente? Magnânimo, gigante. Acho que aí da fotografia de lambe e tal, todo mundo tem essa referência, assim, né? E acha que ele é o único artista com fotografia hiperdimensionada que existe no mundo, mas tem vários. Tem o Chip Thomas no México, enfim, tem várias pessoas que estão fazendo também. Acho engraçado que muita gente fala que o Gigante é muito parecido com o JR, realmente a técnica é a mesma e tem suas, né, essas similaridades, mas são trabalhos tão diferentes, pessoas de contextos tão diferentes, que eu já começo a ver um pouco além da técnica, assim, e ver o que a obra traz, né. Mental Guest, que é esse grupo alemão que trabalha com humor, com fotografias, eles fazem no mobiliário urbano, em ticket de ônibus, fazem umas caixinhas, tem essas cercas que você vê só de um lado, de frente você não vê, balões, lixeiras. Eles fazem muitas obras irreverentes. Tem esses trabalhos que são de fotografia camuflada, intervenções urbanas com fotografia que camuflam a paisagem, olha que interessante. Tem esse Urban Gloss, que eles usam outdoor, e daí eles deixam esse outdoor quase transparente. Tem o Joshua, que ele utiliza esses mobiliários, essas caixas de luz, e faz a foto do lugar e aplica ali. Ele foi até convidado por uma grande empresa de energia elétrica, fez numa cidade inteira todas as caixas de luz. São do Joshua, é incrível. Caetano não dá para ver, mas ele faz em caixa, é uma caixa de papelão que ele coloca no lugar e deixa invisível, mas é uma caixinha de papelão ali. Acho que chama, tipo, mail, alguma coisa assim, esse trabalho dele. Tem o Fred, que faz esses... ele só faz a foto, depois ele insere ele com os tripés, então uma intervenção um pouco mais... que, né, não fica ali, não é tão perene. E aqui estão os meus contatos, botei tudo do lado errado, vocês não vão conseguir ver, porque provavelmente todas estão com a janelinha em cima. Mas tem o Instagram, tem o Facebook, tem a página, a homepage, que está muito velha, estou trabalhando no site novo, e meu e-mail, vocês podem entrar em contato quando vocês quiserem. A gente consegue ver, sim, e também no YouTube também dá para ver. Boa! Vou abrir agora, então. Obrigada, Raquel, pela tua fala, pelas essas referências também, que eu acho que são super importantes, né, para a gente ver o trabalho, assim. E agora, então, a gente abre para as alunas fazerem perguntas, se tu puder encerrar a tua apresentação, para a gente ver todas na tela. Ah, claro! Quem quer fazer perguntas para a Raquel, que ainda tem dúvidas sobre o Gigante, ou sobre o registro das suas obras? Quem que quer entrar aí para falar?
levanta a mão aí para mim. Ninguém tem dúvidas? Simone? Vai, primeiro eu vou abrir para a Simone, então. Olá, tudo Oi. bom? Tudo bem. Gostei muito do teu trabalho e eu já fiz uma vez um trabalho assim com Lamb, foi em comparação com um fotógrafo, mas foi a primeira vez para todos nós e fizemos muitas coisas erradas. Por exemplo, eu vi que disseste que usas papel de 90 gramas, né? Uhum. Já, usamos um de 250, então foi mesmo horrível. Mas ficou bom. Foi um projeto que ficou bonito. Eu queria perguntar que programa de computador é que usas para, tipo, para ver porque quando se faz a impressão, faz-se folha a folha. Uhum. Como é que se faz isso no computador para ver qual folha vai ficar, qual pedaço da fotografia? Entendi. Bom, eu faço todo o processo no Photoshop de interpolação, que é deixar essa imagem grande. Então, vou fazendo pouco a pouco, aumentando essa imagem para o pixel entender que ele vai ampliar. Então, se eu pego, pixel, fique enorme, ele não vai saber o que fazer. Digo, pixel, aumenta só um pouquinho, ele vai aumentando, vai entendendo o que fazer, entendeu? Mais ou menos essa a lógica, para agigantar uma imagem e não deixar ela pixelada. Agora, para a diagramação da página, normalmente cada gráfica tem um programa específico que eles usam. Mas antes eu fazia no InDesign. InDesign, ok. Mas, tipo, se eu quiser ver no YouTube, como é que que palavra que eu tenho de procurar para ver? Como é que eu vou fazer isso? Boa pergunta. Não sei também procurar isso no YouTube, mas eu fazia pela paginação do InDesign. Abria a foto no InDesign e depois fazia, eu acho que um exportar PDF, alguma coisa assim. Ok. Era bem prático, não tinha muito como controlar aonde ia ser o risco, entendeu? Mas mais ou menos isso. Tomara que tu consiga. Obrigada. E excelente trabalho. Excelente mesmo. Obrigada. Obrigada, Simone. Algumas dicas aqui no chat. Busca por impressão multipáginas em design ou impressão multipáginas Photoshop. A Mimura está falando rasterbator.net. Eu vou colocar lá no YouTube também para quem está assistindo uma sugestão de site aqui para experiências de impressão. Eu vou abrir agora para a Jamaira. Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. Raquel, parabéns pelo trabalho. Um prazer te conhecer e saber das histórias por trás das fotografias. E minha pergunta tem a ver com isso. A gente vai ter que tirar uma foto agora, né, para colocar no portfólio. E a pergunta é sobre isso que a Marina falou, né, de como a fotografia ela é tipo uma terapia, né? E eu tenho muitas vezes uma dificuldade em tirar fotos minhas. Porque às vezes eu quero sair poderosa e tiro uma foto e fico tipo com cara de bunda, assim. Então, eu queria saber como que você faz com as pessoas, com essas pessoas de histórias tão diferentes que você pega na rua que você nunca viu. Você contou que tem, né, uma interação com elas, dessa intimidade que você ganha e tal. Queria saber se tem algum exercício, alguma coisa que você faz para que elas fiquem naturalmente elas mesmas. E como que a gente poderia fazer isso? Mas você vai tirar sua própria foto, isso é um autorretrato. Seria o meu companheiro tirando fotos minhas, mas a forma da gente ficar natural, assim, na foto, sabe? Se tem alguma dica, se tem... Eu acho que, assim, tira muitas fotos, muitas, até tu cansar. Quando tu cansar e esquecer que ele tá te fotografando, talvez, sabe? Ele consiga uma expressão, alguma coisa, porque às vezes a gente, vou aparecer na câmera, né? Tipo, fica com uma cara assim já pronta
E às vezes a expressão de vocês mais tranquila, mais verdadeira é mais legal. Eu faria no contexto do ateliê, alguma coisa assim, contextualizando o tipo de obra de vocês. Acho que seria legal. Mas às vezes também é legal ter um fundo neutro, porque, sei lá, um convite, uma divulgação, alguma coisa, é bom ter uma foto que possa recortar arte, sei lá, alguma coisa. Mas olha, eu confesso assim, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não tenho uma boa foto de divulgação também, sabe? É bem difícil. Mas é isso, fazer várias opções. E esquecer, te entregar, eu acho. Esquece que essa imagem vai ser vista. Pensa só nessa troca, que é só o teu namorado, só o teu companheiro que tá te vendo. Mais ninguém. Alô? Obrigada, Jamaira. Ela está dizendo muito obrigada. Valéria. Oi, Raquel. Oi. Adorei conhecer o seu trabalho. E eu queria perguntar, assim, como se tem a possibilidade, assim, de indicar pessoas para serem fotografadas, assim, eu digo porque eu tenho uma amiga que é fotógrafa e ela tem um irmão com autismo. E ela faz várias fotos muito legais desse irmão dela, ela já fez até uma exposição dele. E eu acho que seria muito legal, assim como você preza na representatividade, sei lá, tipo, poderia virar um projeto, sabe, de indicar esse irmão dela para ser fotografado. E aí, se você aceita isso, como que seria? Nossa, é um tema bem importante, bem delicado, assim, que mereceria com certeza um gigante. Mas, como eu te disse, a gente vai montando cada edição do Giganto conforme lá a demanda, conforme a gente consegue também captar, né, recursos para isso. Agora eu não tenho nenhum projeto em vista, mas é sempre bom ter, pode dizer para ela me dar um alô ali nas redes, que é sempre bom ter. E é sempre inspirador também saber do público mesmo o que precisa ser visto, né? Que a gente não está trabalhando aí só com as nossas questões pessoais, mas a gente está trabalhando com a polis, com a cidade toda. Obrigada. Imagina. Obrigada, Valéria. Bom, eu acho que a gente não tem mais dúvidas, se alguém tivesse, pronuncie. Raquel, obrigada por esse teu trabalho tão sensível, né? Eu acho que, como as meninas falaram aqui, a gente, quando olha uma foto tua, a gente já consegue entender as histórias por trás do olhar, por trás da foto, né? Que tu consegue captar, assim. Mas a gente te escutar também e ver que há toda essa pesquisa por trás, né? Essa busca, esse diálogo com os personagens, né? Esse choro junto, coletivo, né? Eu acho que é super importante, assim, mostrar que não é só uma foto por uma foto, que tem uma história, né? Que tem uma razão e que tem um propósito, né? E que tem uma intenção, assim. Então, a última pergunta que a Ava está perguntando é se você já pensou em imprimir em cores. Eu já imprimi um gigante em cores para dentro de uma galeria. Mas na rua eu acho que a fotografia preto e branca ela dá um contraste mais interessante, assim. Acho que ela te tira do real, assim, e te coloca para um lado mais, uma apreciação um pouco mais poética. E, gente, é um trabalho que eu faço de todo o coração. Eu fico bem emocionada só de falar sobre o Giganto, sabe? Queria que vocês soubessem que eu fui mais sincera possível, mesmo nos assuntos mais delicados. Queria incentivar vocês muito a fazer arte. O mundo precisa da gente agora, mais do que nunca. As pessoas precisam ser sensibilizadas, e as pessoas precisam ser sensibilizadas através de potências sutis, não através de discurso racional. Elas precisam entender, elas precisam sentir. E a arte, ela tem essa capacidade de penetrar aí barreiras que a gente são impenetráveis no discurso racional, sabe?
Eu acho muito lindo que tem uma diversidade maravilhosa aqui de gente, de origens, de cores, de expressões. E é isso que a gente precisa também, mostrar isso. Façam pela verdade de vocês, não por querer vender ou fazer parcerias. Façam pela verdade de vocês, do que toca vocês. Prestem atenção também no que a sociedade está precisando, essa sociedade doente. A arte, ela serve para reflexão, para transformar, para a gente se expressar as nossas dores, os nossos amores, a nossa missão, que ela é comum e vai tocar outra pessoa que também se sente da mesma forma. Que lindo, Raquel. Vou chorar aqui também, Raquel. Avante, gurias, façam, nunca deixem de fazer, não desistam nunca. Vai ter gente que vai dizer que o trabalho de vocês não presta, vai ter gente que vai dizer que tem outra pessoa que faz um trabalho igual, vai ter gente que vai dizer que não tá bom, e vocês vão receber muitos nãos e muitos sims. Não desistam, sigam. Que lindo o teu discurso, Raquel. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo teu trabalho. Parabéns pela tua jornada. Vou encerrar a aula por hoje. A gente se vê na semana que vem, última semana do UOL. Uau. Emoção! Obrigada, Raquel. Obrigada. Todo mundo siga a Raquel e o Gigante, tá? Porque ela merece bastante a gente seguir ela e acompanhar esse trabalho maravilhoso. Obrigada, tchau, gente. Até a próxima aula. Abraçados. Tá todo mundo emocionada. Beijo, gente. Beijo.